muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa segunda Masterclass do nosso curso Mentalidade Empreendedora Passo a Passo. Bom, nessa aula nós vamos trabalhar uma das obras clássicas do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo, dos negócios em geral, que é Think and Grow Rich, ou Quem Pensa, Enriquece, ou Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Bom, essa é uma das obras clássicas, é uma das obras mais faladas, mais trabalhadas e talvez também muitas vezes vulgarizada. O próprio título faz com que as pessoas tenham uma visão equivocada. Pense e enriqueça, quem pensa enriquece. Quer dizer que quem não pensa não enriquece? Quer dizer que eu não estou pensando e por isso eu não sou rico? Como é esse pensar? São várias perguntas que as pessoas costumam fazer, ou muitas vezes elas gostam até de ridicularizar. Peraí, se só pensar enriquecesse eu já estaria rico? Então, muitas vezes as pessoas se equivocam, as pessoas gostam de fazer certas piadinhas com esse livro. Mas isso não é importante. O que importa realmente são as lições que estão contidas nesse livro. E essa é uma obra clássica, foi lançada em 1937 e ela é o reflexo de 20 anos de pesquisa do Napoleon Hill. Napoleon Hill era um jornalista que conheceu Andrew Carnegie, um dos bilionários mais ricos de todos os tempos, ou talvez o homem mais rico de todos os tempos, com uma fortuna que hoje estaria na casa dos 400 bilhões de dólares, caso fosse atualizada. E o Carnegie, ele conseguiu sair de uma pobreza muito grande, ele foi um imigrante, ele saiu da Escócia com 11 anos de idade, chegou aos Estados Unidos e desde cedo ele já começou a trabalhar. Então ele começou ganhando $1 por semana e posteriormente ele se tornou o homem mais rico do mundo e depois ele teve uma rivalidade muito grande com Rockefeller. Então há uma dúvida muito grande sobre qual dos dois foi o homem mais rico de todos os tempos. Mas a questão é que o Carnegie conseguiu sair da pobreza como imigrante, se mudou da Escócia para os Estados Unidos e posteriormente, começando a trabalhar aos 11 anos, sem estudo, sem qualificação, com muito pouco ou quase nada, ele conseguiu se tornar um dos homens mais ricos do mundo com a criação de vários negócios que passaram desde ferrovias, relacionavam ao mercado financeiro, até a empresa Carnegie Steel, que era a empresa de aço que o Carnegie conseguiu revolucionar não só a construção das estradas de aço, como também ele foi capaz de construir pontes e também ele foi o responsável por popularizar os arranha-céus. Então, por exemplo, a cidade de Nova York deve muito à herança deixada por Carnegie. Ele foi o responsável por possibilitar a criação de arranha-céus. Quando as pessoas diziam que prédios não poderiam ser tão altos, ele foi lá e fez. Quando as pessoas diziam que pontes não poderiam ser tão extensas, não poderiam ser tão resistentes, ele foi lá e fez. Mas o Carnegie, apesar de ter se tornado imensamente rico, ele ainda tinha uma dúvida muito grande. Ele pensava, olha, por que eu consegui e as pessoas não conseguem? Por que eu saí da minha cidade, lá na Escócia, vim para a América e consegui me tornar imensamente próspero? E as pessoas que muitas vezes têm estudo, as pessoas que têm família, as pessoas que nascem aqui nos Estados Unidos não conseguem prosperar. O que de tão diferente faz com que pessoas como eu, como Rockefeller, como Ford tenhamos tanto sucesso e essas pessoas às vezes não consigam nem sequer sobreviver? Então, a partir desta pergunta, ele desafiou Napoleon Hill, que era um jornalista, e eles se conheceram e ele viu um brilho diferente nos olhos de Napoleon Hill e que resolveu patrocinar uma pesquisa que durou mais de 20 anos. E a partir desta pesquisa, o Napoleon Hill lançou o Quem Pensa Enriquece e o livro A Lei do Triunfo. Posteriormente, ele lançou outras obras e algumas foram lançadas depois de sua morte, como, por exemplo, A Entrevista com o Diabo, Mais Esperto do que o Diabo, que é uma obra que tem se tornado bastante popular aqui no Brasil. Mas qual que é a importância desse livro? Por que ele é tão importante? A pesquisa de Napoleon Hill durante esses 20 anos, ela se compôs basicamente da entrevista com os homens mais ricos da época, os 500 homens mais ricos daquele momento. Ou seja, do início do século XX, lá de 1900 até 1937, quando o livro foi lançado, o Napoleon Hill ele estudou detalhadamente, ele entrevistou, ele fez uma pesquisa completa para tentar responder esta pergunta do Carnegie. Por que certas pessoas têm sucesso, certas pessoas enriquecem e outras não? E a partir disso, o Napoleon Hill compilou todos os ensinamentos, todos os insights, todos os conhecimentos que ele absorveu nesse livro. E a partir disso, nós vamos trabalhar os seus ensinamentos.
Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que dentre os entrevistados, além do próprio Carnegie, estiveram homens notáveis como Rockefeller, Ford, Thomas Edison e políticos também como Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, entre outros. E o Napoleon Hill ele conseguiu compilar várias coisas que essas pessoas tinham em comum e que fazia muitas vezes com que pessoas baixas, pessoas altas, pessoas que nasceram ricas, pessoas que nasceram pobres, essas pessoas, independente de como elas eram fisicamente, de onde elas vieram, de como elas vieram, elas conseguiram ter uma prosperidade muito grande. Então, de cara, ele percebeu que essas pessoas elas tinham algo em comum que não estava no mundo físico. Não era uma questão de onde elas nasceram, não era uma questão de como elas nasceram, não era uma questão, muitas vezes, de com quem elas nasceram, era uma questão meramente dentro delas, ou seja, era uma questão de mentalidade. Então, daí vem o quem pensa enriquece. Então, a partir desta ideia, ele pensou o seguinte, ele tentou compilar tudo na ideia de que essas pessoas pensavam de uma forma diferente. Então, a partir dessa compilação, a partir desse resumo, ele trouxe 13 ensinamentos que fazem parte do livro Quem Pensa Enriquece. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro ponto do livro, Napoleon Hill diz que essas pessoas, a primeira característica que elas tinham em comum era o fato de que elas todas tinham um desejo ardente. Ou seja, essas pessoas sabiam muito bem aonde queriam chegar. Essas pessoas, elas tinham algo que as fazia continuar trabalhando independente do que acontecesse. Essas pessoas tinham uma missão, essas pessoas tinham um dever, uma obrigação, um propósito. Essas pessoas faziam algo de diferente independente de todo o resto. Para algumas dessas pessoas, o desejo ardente, o propósito era literalmente enriquecer, era ganhar cada vez mais dinheiro. Para outras pessoas, era uma missão, era um motivo ainda maior. Então, exemplos, Ford. Qual que era essa grande missão, qual que era esse grande desejo do Ford? O Ford não queria ser o mais rico, ele não queria ser o mais poderoso. Ford tinha diversos defeitos. O Ford, para muitas pessoas, é considerado responsável até por algumas atrocidades. Mas o Ford tinha algo que foi extremamente importante e que era a grande missão dele: democratizar o automóvel em todo o planeta. Então, a ideia do Ford era que o automóvel era algo bom demais para ser usufruído só por poucas pessoas. Então, ele via que no início do século XX, principalmente nos Estados Unidos, os carros custavam muito caro. E ele pensava, olha, todo mundo merece, todo mundo tem que ter um carro. E eu vou fazer com que as pessoas tenham um carro, custe o que custar. Então, dessa ideia, ele tomou para si a missão de ser quase que o pai do automóvel. Tanto que muitas pessoas se referem ao Ford como o pai do automóvel. Ele não criou o carro, ele não criou o motor a combustão, ele não foi o responsável por combinar o motor a combustão e uma carroceria, ele não foi responsável literalmente pela invenção, mas ele foi o responsável por democratizar o automóvel para todo o mundo. Ou seja, o automóvel, que era um item caro, um item de luxo, se tornou um item da classe média, se tornou o primeiro sonho das pessoas, algo que fez com que as pessoas rompessem barreiras, algo que literalmente transformou os Estados Unidos e posteriormente o mundo. Então, a partir dessa visão, o Ford pensou, olha, eu vou fazer o que eu puder para tornar o carro mais barato e para que eu possa produzir o maior número possível de carros e ponto final. Então, a partir desse desejo ardente, o Ford conseguiu não só conquistar o seu objetivo, como ele continuou trabalhando o seu objetivo até os seus últimos dias de vida. O Ford continuou trabalhando mesmo já idoso, mesmo depois de perder o seu filho mais velho. Na verdade, salvo engano, seu único filho, o Edsel, que era o seu sucessor. O Ford teve várias dificuldades e mesmo assim, até os seus últimos dias, ele esteve no comando da Ford. Porque ele tinha essa visão muito clara. Então ele já era considerado um bilionário, ele já era um cara extremamente influente, ele já tinha tudo que o dinheiro podia proporcionar, ele poderia ter paz, ele poderia descansar, ele poderia aproveitar a melhor aposentadoria que uma pessoa pode ter, mas ele continuou trabalhando firme e forte no objetivo dele. Então, para ele, o dinheiro era uma consequência, o dinheiro era um acessório. Para outros, o dinheiro foi uma forma de conquistar outros objetivos. Por exemplo, o Carnegie
além dele se tornar imensamente rico, chegou o momento que ele vendeu a empresa dele, a Carnegie Steel, e a Carnegie Steel se tornou a US Steel, maior empresa de aço do mundo na época, e o Carnegie pensou o seguinte, olha, eu já embolsei aqui um valor que me torna o homem mais rico do mundo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual que vai ser o meu jogo? Qual que vai ser aquilo que vai me guiar agora? Qual vai ser o meu desejo? Já que o dinheiro não é importante, já que a minha empresa já foi vendida, já está bem sucedida, agora o que eu vou fazer? A partir daí, ele começou a se dedicar à filantropia. Além de patrocinar o Napoleon Hill, ele também doou para várias universidades. Hoje existe a Universidade Carnegie Mellon, existem bibliotecas com o nome do Carnegie, ou bibliotecas que o Carnegie construiu ou que ele conseguiu manter. Posteriormente, o Carnegie criou o Carnegie Hall em Nova York, que é um centro de shows que existe até hoje, que é talvez o mais famoso de Nova York. O Carnegie fez diversas melhorias na cidade dele, lá na Escócia, salvo engano, a cidade de Dunfermline. Então, ele conseguiu passar para um outro desejo. E mesmo apesar de todo o sucesso, ele continuou com esse desejo. Então, no caso dele, além do dinheiro ser importante, o desejo também mudou. O desejo era um e se tornou outro, mas ele continuou fazendo isso de forma que ele conseguiu ser bem sucedido tanto no setor do empreendedorismo quanto na filantropia. Da mesma forma, o Rockefeller. O Rockefeller se tornou o homem mais rico de todos os tempos para muitas pessoas a partir de uma série de visões que ele tinha, a partir de um desejo que ele tinha, que ele nutria. Certa vez, o Rockefeller ia se encontrar com o Cornelius Vanderbilt, E quando ele foi encontrar o Vanderbilt, ele iria encontrar o Vanderbilt, por um acaso ele acabou perdendo o trem para encontrar com o Vanderbilt. E eles celebrariam um contrato de exclusividade entre a ferrovia do Vanderbilt, e o Rockefeller para distribuir o querosene do Rockefeller. Só que depois desse incidente, dele ter perdido o trem, as coisas mudaram. O trem que ele pegaria para visitar o Vanderbilt teve um terrível acidente. O trem descarrilhou, caiu de uma ponte e todos os ocupantes do trem morreram. A partir daquele momento, o Rockefeller, que já era um homem bem-sucedido, ele teve uma visão. A partir daquele momento, ele sentiu, através da religiosidade dele, ele sentiu que ele tinha sido escolhido por Deus, que Deus havia poupado a vida dele. Então, a partir daquele momento, ele pensou, olha, eu tenho um talento. E a partir desse talento, eu vou transformar o mundo. A partir desse talento, eu vou fazer o maior número possível de dinheiro que um homem pode fazer. Deus me poupou para ser diferente. E a partir daquele momento, ele se encontrou com Vanderbilt em outra data e ele fechou o maior contrato que já havia sido celebrado entre industriais nos Estados Unidos. E um detalhe é que ele celebrou um contrato maior do que a capacidade produtiva que ele tinha. Então ele se comprometeu a escoar mais querosene do que ele era capaz de produzir. E mesmo assim, em pouco tempo, além dele ter conseguido manter a palavra e cumprir o combinado, ele também conseguiu produzir querosene como nenhum outro era capaz, e posteriormente petróleo e assim por diante, gasolina e assim por diante. Bom, mas o que eu quero dizer com todos esses elementos? Esses homens, essas pessoas tinham esse desejo ardente, eles tinham algo que os guiava. O Rockefeller queria fazer o maior número possível de dinheiro, queria ser o maior empresário de todos, porque ele acreditava que Deus tinha poupado a vida dele para isso. Então, até o último dia da vida dele, ele se manteve no trabalho. Até o último dia da vida dele, ele estava arrumando formas de se tornar cada vez mais rico e poderoso. A empresa dele se tornou tão grande que o Estado teve que intervir. Os Estados Unidos tiveram que mover um processo contra ele e falar, olha, a sua empresa é boa demais para existir. Nós precisamos desmembrar o seu monopólio. E a empresa dele, a Standard Oil, foi dividida em 34 outras empresas. Então, ele literalmente venceu o jogo ao ponto de ele se tornar tão grande que ele não poderia mais sequer competir. As pessoas não podiam nem sequer competir com ele. Posteriormente, apesar de ter sua empresa desmembrada, ele se tornou mais rico com o desmembramento da empresa do que com a empresa em si. Então, ele era uma pessoa que estava sempre 200 passos à frente de todos. Então, ele tinha esse objetivo, esse desejo ardente, e para ele era isso que importava. Para algumas pessoas isso não é importante, para você pode ser que seja, para mim não é, mas
era o que ele pensava, era o desejo ardente, era o que guiava ele ao longo de todo o processo. Então, se para o Ford o importante era democratizar o automóvel, para o Rockefeller era ser o melhor empresário de todos, ponto final. Para o Carnegie, o importante era, no final das contas, poder ajudar o maior número de pessoas possível. Isso significa que os três eram pessoas angelicais ou que eles eram pessoas da pior espécie? Não, simplesmente significa que eles tinham desejos ardentes e eles fizeram de tudo para cumprir esse desejo. Posteriormente, anos depois, não é um exemplo do livro, mas Sam Walton, criador do Walmart, para ele o mais importante era criar o maior supermercado possível, que tivesse o maior número de unidades em todo o mundo e que fosse capaz de prover produtos pelo menor preço possível. Então, ao longo da vida do Sam Walton, até os seus 92 anos de idade, quando ele já estava vivendo em condições precárias, quando ele já estava quase falecendo, ele continuou trabalhando. Até o seu último dia de vida, ele esteve trabalhando e, independente dele ser imensamente rico, ele continuava com o objetivo dele. Olha, eu quero tornar o Walmart o supermercado mais barato do mundo e que toda pessoa tenha o direito de usufruir de um supermercado com produtos com preços baratos e ponto final. Ele se tornou imensamente rico, mas continuava vivendo uma vida regrada. Continuava dirigindo uma caminhonete velha, continuava com os mesmos hábitos, com as mesmas roupas, e independente de qualquer outra coisa, a única coisa importante era o seu objetivo de tornar o Walmart cada vez melhor. Então, o dinheiro para ele era acessório, o dinheiro era só uma consequência. O importante era fazer a empresa cada vez maior. Recentemente, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, Warren Buffett completou recentemente 90 anos de idade e ele continua trabalhando. Seu sócio, Charlie Munger, salvo engano, é mais velho do que ele e continua trabalhando. Só que os dois já se tornaram bilionários e continuam trabalhando. Mas, ainda assim, eles continuam com os mesmos hábitos de sempre. O Warren Buffett, por exemplo, continua tomando café no McDonald's, continua tomando Coca-Cola, continua almoçando mais ou menos no mesmo lugar, mais ou menos as mesmas roupas. Às vezes ele usa ternos de 50 anos de idade, mas para ele isso não é importante. Os filhos dele descobriram que ele era bilionário com uma publicação da revista Forbes. Antes, eles acreditavam que os mais ricos eram todos os colegas deles de escola, menos eles. Eles não tinham ideia da riqueza do pai. O pai morava na mesma casa, mora na mesma casa há mais de 50 anos. Eles dirigiam um carro, o pai, na verdade, dirigia um carro considerado classe média, e assim o faz até hoje, e ninguém tinha ideia de que aquele cara era bilionário. Mas para ele o dinheiro não é o importante é vencer o jogo financeiro. Para ele esse é o ponto. Então, olha como, tanto nos exemplos do livro, como em exemplos ao longo da história, para alguns empreendedores, o desejo não é só o dinheiro. O desejo, muitas vezes, é vencer um jogo, é vencer um ponto específico, é fazer algo em específico. Então, todas essas pessoas têm muito claro o desejo ardente. E é um desejo tão ardente que o resto não importa. Ou seja, não importa se as pessoas vão te criticar, não importa se eventualmente você vai manter os mesmos hábitos que você tem hoje. Então, essas pessoas têm muito claro o desejo. Então, o seu papel como empreendedor, o seu papel como uma pessoa que quer se tornar próspera, é entender qual é o meu desejo, qual é o meu propósito, qual é aquilo que vai me fazer acordar cedo, o que vai me fazer eventualmente dormir mais tarde, o que eventualmente vai fazer com que eu venha a receber ofensas, como que eu vou lidar com as críticas se eu não tiver esse desejo. É esse desejo que vai me blindar das opiniões exteriores e assim por diante. Então, o desejo ardente é o primeiro ponto do livro. É algo que Napoleon Hill julga ser extremamente importante. É a partir do desejo que tudo vai se desenrolar. Tudo se desenrola a partir do desejo. Então, o desejo é o ponto de partida do livro e é o ponto de partida desta nossa aula. Então, além desse ensinamento sobre o desejo, o Napoleon Hill compartilha aquele que para muitas pessoas é o ponto-chave do livro. Muitas pessoas acreditam que a passagem mais importante do livro está contida mais ou menos nesse ponto. Se eu não me engano, na versão nacional é mais ou menos entre a página 37 ou 38. No meu livro é na página 51 e 52, que o Napoleon Hill fala sobre autossugestão.
Autossugestão é algo extremamente importante, é algo que já vem sendo trabalhado, provavelmente você já escutou isso, algum coach ou alguma coisa, algum texto motivacional, alguma coisa já te mostrou isso. E para o Napoleon Hill, é um tema que está diretamente ligado com a questão do desejo ardente e que é um exercício que você deve fazer diariamente e que vai lhe trazer resultados extraordinários. E como que funciona essa ideia da autossugestão? Para o Napoleon Hill, você deve ter algo sempre em mãos para que você consiga estabelecer esse exercício. Então pode ser um cartão, pode ser, por exemplo, um post-it mais ou menos desse tamanho, algo que você consiga escrever e que você consiga ter sempre com você, sempre à mão, seja numa gaveta, seja no seu bolso, dentro da sua carteira, da sua bolsa, não importa. Mas você vai pegar um pedaço de papel, você vai pegar um cartão eventualmente, ou às vezes o seu celular dentro do bloco de notas, e você vai escrever aquilo que você quer. Qual é o seu desejo ardente? O que é aquilo que talvez seja a única coisa que importe para você? Todo o resto vai ser acessório. O que vai te guiar? O que vai ser a sua vela mestra? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Roberto Chiniachik, que é um dos maiores palestrantes, ou talvez o maior palestrante do Brasil, que já é um palestrante de sucesso há mais de 20 anos. E eu gosto muito da história do Roberto, porque ele conta claramente que o que motivou ele a se tornar um palestrante de sucesso não foi exatamente o dinheiro. O dinheiro era um meio para que ele conseguisse atingir o objetivo que ele tinha. Ou seja, a realização do desejo ardente que ele tinha era necessário ter o dinheiro. Mas o que realmente importava não era o dinheiro. O que realmente importava era o fato de que, quando ele começou a dar palestras, o filho dele, Leandro, tinha acabado de nascer. E o Leandro tem uma série de condições que fazem com que ele necessite de tratamento hospitalar, que ele precise de uma equipe médica, uma equipe de terapeutas, que ele precise de cirurgias, de remédios, de tratamentos, que eventualmente custavam milhares de dólares. E o Roberto já era um médico bem sucedido, de certa forma, mas o salário que ele fazia como médico não era o suficiente para cobrir as despesas do filho dele. E os médicos diziam para ele, olha, seu filho só vai ter 6 meses de vida. Não, seu filho só vai ter 1 ano de vida. E com o passar do tempo, ele acreditava, olha, eu preciso fazer o máximo de dinheiro possível para custear o tratamento do meu filho. E enquanto eu for capaz de trabalhar, eu vou fazer algo que for necessário para custear o tratamento do meu filho, ponto final. Eu quero meu filho comigo e assim vai ser. E ao longo do tempo, ele começou a dar palestras, ele dava consultas como médico, ele fazia plantões como médico, e as atividades iam se somando para que no final ele pudesse realizar o desejo ardente de ter mais tempo com seu filho. E assim ele passou de 6 meses para 1 ano, 2 anos, e a cada movimento, a cada momento, ele recebia uma notícia dos médicos. Olha, o seu filho não vai sobreviver mais 1 ano, o seu filho só tem mais 6 meses, o seu filho só tem mais 1 mês, o seu filho só tem mais uma cirurgia pela frente e depois não vai ter outras. E hoje o Leandro tem mais de 40 anos de idade. Então, ao longo do tempo, o Roberto teve o desejo ardente de fazer o melhor que ele pudesse em nome do filho. Então, o desejo ardente dele era ter mais um dia com o filho dele, era continuar com o filho do lado dele, era que o filho pudesse ficar vivo. Então, esse foi o desejo ardente que o fez prosperar. Então, independente de qualquer outra coisa, o desejo ardente é o que movia ele. Tanto que ele diz, muitas vezes, o que eu trabalhava era exclusivamente para o tratamento. Não era para enriquecer, não era para comprar um carro melhor, uma casa melhor, era simplesmente para pagar o tratamento do meu filho. Então, esse desejo ardente foi muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, quando você tem esse desejo, olha, eu quero passar mais um dia com meu filho, eu quero passar mais tempo com a minha família, eu quero comprar uma casa, eu quero dar um lar para os meus filhos, eu quero pagar a educação para os meus filhos, eu quero dar saúde para a minha família, não importa. O seu desejo, o que vai te mover, o seu propósito, é um problema seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas o Napoleon Hill deixa bem claro que existe um processo e que esse desejo ardente vai ser o seu guia. Então você tem que lembrar a todo tempo do seu desejo. E esse desejo é o seu ponto de partida, é a sua chama, é a vela mestra, é dali que vão decorrer todas as outras coisas. Então, o exercício de autossugestão começa com a definição do seu propósito, a definição do que você quer. Então, no segundo momento, ele diz que depois de definido aquilo que você quer, você deve especificar exatamente o que você vai dar em troca do seu objetivo.
Ou seja, você vai trabalhar mais, você vai tentar aprender algo diferente, você vai eventualmente sacrificar 10 anos da sua vida em prol do seu objetivo. Pessoas que querem, por exemplo, formar em medicina, sabem que é necessário dedicar 12, 10 anos da sua vida para conseguir o objetivo de se formar em medicina. Às vezes precisa estudar durante anos para passar no vestibular. Às vezes é necessário trabalhar para pagar a graduação. Às vezes, depois da graduação, tem anos de residência pela frente. Então, essas pessoas têm o desejo ardente de se tornarem médicas, de se tornarem especialistas em ortopedia, em endocrinologia, não importa. Essas pessoas têm um desejo ardente. E esse desejo faz com que muitas vezes elas fiquem anos estudando, às vezes sem ganhar um centavo, às vezes ganhando pouco, às vezes tem de fazer um internato rural, ir para o interior, em situações às vezes degradantes, mas essas pessoas têm o desejo. Então, elas têm muito claro que, além do desejo ardente de se tornar médico um dia, elas vão eventualmente sacrificar 10, 12, 14 anos de suas vidas para um dia atingirem esse objetivo. Então, no pedaço de papel, você vai escrever o que você daria em troca. O que você vai dar em troca do seu objetivo? Vai ser a sua saúde? Vai ser eventualmente o fato de que você vai dizer não para as pessoas que você ama? Vai ser eventualmente o fato de você viver em condições apertadas durante anos para posteriormente ver algo de diferente lá na frente e assim por diante? O terceiro ponto, você vai estabelecer uma data. A gente já estudou aqui a importância de metas. As metas devem ser SMART, ou seja, elas devem ser feitas de maneira inteligente. Você deve estabelecer as metas de maneira com que você consiga algo específico, mensurável, que você possa atingir, que seja relevante para você, ou seja, que exija, que demande um esforço e ao mesmo tempo que esteja baseado em tempo. Então você precisa definir uma data. Então, por exemplo, eu quero me tornar um médico. Eu estou disposto a sacrificar 12 anos da minha vida. Então, hoje nós estamos em 2021. Eu quero lá em 2035, eu quero ser um médico de sucesso. Então, eu estou disposto a sacrificar 12, 14 anos da minha vida para em 2035 eu ser um médico de sucesso. Então, até lá, eu vou ser um médico de sucesso e eu vou pagar o preço. Ou seja, no primeiro momento, você tem o seu objetivo. No segundo momento, você tem o que você vai dar em troca. E no terceiro, você tem o quando. Até lá, eu vou ser isso. Então, a partir daí, a gente vê que a autossugestão ela está intrinsecamente relacionada com a ideia de metas SMART. Então, olha só, outro ponto, número 4, descreva o plano para se obter. Então, olha só, se o meu desejo é me tornar um médico de sucesso, é me tornar um médico especialista em ortopedia, eu já disse que eu estou disposto a sacrificar 12, 14 anos da minha vida, mas em 2035 eu vou ser um médico ortopedista de sucesso. Agora, como eu vou chegar até lá? Qual é o meu plano? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso sacrificar o dinheiro do ônibus, então eu vou para a escola a pé, eu preciso sacrificar o lanche, então em vez de comprar o lanche na lanchonete, eu vou levar uma fruta de casa. Qual é o sacrifício? Qual é o preço? O que eu preciso pagar para chegar até lá? E como eu vou pagar esse preço? Então, a partir daí nós temos o plano. Então, você vai ter que traçar, de certa forma, um plano. É melhor você ter um mapa, é melhor um idiota com um plano do que um inteligente sem plano nenhum. O plano vai te dar pelo menos uma impressão, o plano pelo menos vai te dar uma direção. Você precisa ter mais ou menos uma ideia de como você vai fazer as coisas. Não é simplesmente eu vou enriquecer e ponto final. Como você vai enriquecer? O que você precisa fazer para enriquecer? Quando você vai enriquecer? O que você vai dar em troca para isso? Esses são pontos extremamente importantes. E o quinto ponto é o fato de que, além de você deixar muito claro o que você quer, o que você vai dar em troca, quando você vai ter o seu objetivo e qual é o seu plano, você deve escrever tudo isso e ler 2 vezes por dia o seu objetivo. E o mais interessante é você utilizar uma técnica chamada Fake It Until You Make It, que em inglês quer dizer faça isso até você se tornar isso, até você fazer isso. Então você vai fingir isso até você conseguir fazer isso, até você ser isso.
Então, você, no início do dia e ao final do dia, você vai ler essa sua carta para você mesmo, essa autossugestão, esse exercício. Então, por exemplo, eu vou escrever no presente, eu vou escrever que eu já sou, eu não vou escrever no futuro. Eu vou dizer para o meu inconsciente, para o meu subconsciente, eu vou dizer para a minha mente, eu vou dizer para mim mesmo, eu vou me fazer acreditar que eu já sou. Porque se eu já sou, eu já tenho aquilo em mãos, eu já tenho o sentimento, eu já sei o que é ser aquilo. Então, você precisa, nesse momento, incluir também o fator sentimento. Então, vamos fazer o exercício de forma conjunta. Escreva o que você quer. No nosso exemplo é se tornar um médico ortopedista. Diga o que você dará em troca. Eu vou dar 12 a 14 anos de estudo da minha vida, de sacrifícios. Estabeleça uma data, 2035. Descreva o plano para se obter. Eu vou estudar por conta própria, eu vou fazer as provas antigas, eu vou passar no vestibular, eu vou passar na faculdade com 90%, custe o que custar em cada matéria. Posteriormente, eu vou fazer uma especialização, uma residência e assim por diante. E eu vou ler todo dia, como se eu já tivesse. Ou seja, você pode muitas vezes também subverter a ordem. Então, por exemplo, estamos em 2035. Eu sou um médico ortopedista de sucesso, depois de 12 a 14 anos de estudo, de sacrifícios. Ao longo do tempo, eu estudei, eu fiz várias provas antigas, eu sacrifiquei diversos finais de semana, eu fui um aluno brilhante, eu tirei mais de 90% nas matérias e hoje eu sou um médico de sucesso. Ponto. Então, esse é um exercício interessante e que vale a pena você fazer como se você já tivesse, ou você vai fingir para você dentro daquele momento, dentro daquela leitura, durante a manhã, durante a noite ou outras 2 vezes durante o dia, como o livro sugere, você vai fazer essa leitura, você vai se dar essa autossugestão, ou seja, você vai incutir na sua mente uma ideia. É interessante, o filme A Origem, em inglês quer dizer Inception, que é mais ou menos você colocar alguma coisa dentro da mente de alguém. Então a ideia do filme é que você, através dos sonhos, você pode colocar na cabeça da pessoa uma ideia. E uma ideia que vai fazer com que a pessoa ela mude de opinião. Ou seja, você ao dar essa autossugestão para você mesmo de forma continuada, com o passar do tempo, o seu cérebro já vai acreditar que isso é real, que isso é possível, que isso vai acontecer, ou que já está acontecendo. Então, isso muda completamente a sua linguagem, isso muda completamente o seu eu, muda completamente a forma como você vai se relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, quando o Rockefeller perdeu o trem e sentiu e tomou para si a ideia de que ele havia sido escolhido por Deus para se tornar o maior empresário de todos os tempos, ele tinha esse desejo ardente. E a partir dessa autossugestão, ele criou uma fé. E a partir dessa fé, desse desejo ardente, ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Ele negociou com o Vanderbilt, que era o homem mais rico da época. Ele fez um contrato que ninguém tinha feito. Ele já era uma pessoa diferente a partir daquele momento. Ou seja, o evento, de certa forma, traumático para ele, foi de tal forma uma autossugestão que a partir daquele dia, todas as suas ações foram diferentes. Então, a autossugestão, ela pode trazer para você, seja no curto prazo, seja no médio ou no longo prazo, ela pode trazer efeitos para você. Então, eu peço licença para compartilhar alguns dos meus exemplos. A gente nota, por exemplo, a partir dos ensinamentos do livro O Segredo, a gente tem o hábito, se você já viu o livro, se você gosta de estudar sobre o assunto, de ter um caderno de anotações. Um caderno, por exemplo, onde eu escrevo todos os meus objetivos. E ao longo do tempo, esse caderno foi se enchendo. Esse caderno tem mais ou menos uns 10 anos. E aqui eu coloco todos os meus objetivos, as minhas metas, o que eu quero fazer. Eu coloco aqui os livros que eu li durante o ano. Então, aqui tem várias coisas que para mim foram importantes na minha jornada. Entre as coisas importantes da minha jornada, eu coloquei aqui claramente uma carta para mim mesmo. Uma carta que eu escrevi no dia 14 de 5 de 2018, em que eu detalhava exatamente cada coisa que eu gostaria que estivesse na minha vida. Só que eu já escrevi a coisa no presente. Eu disse, meu nome é Rodrigo, sou empreendedor, sou dono de negócios, o nome dos meus negócios,
tenho a vida que sempre sonhei, trabalho fazendo aquilo que amo e inspiro pessoas de todo o país, de diferentes cidades, níveis sociais e perfis, homens, mulheres, jovens, adolescentes e adultos. Viajo regularmente para o exterior. Tenho todas as coisas materiais que desejo. Por conta disso, tenho coleções, tenho camisas de futebol, faço o que quero quando eu quero, saio com amigos, vou ao jogo do Galo, corto o cabelo, saio com minha namorada e como em restaurantes que gosto. Esses aqui são alguns exemplos. Eu gosto de colocar, por exemplo, o carro que eu quero, o computador que eu quero, o celular que eu quero, as viagens, os objetos. São coisas que para mim são importantes. E aqui eu anoto e trabalho a autossugestão. Aqui estão minhas metas, aqui estão os meus objetivos e, graças a Deus, eu tenho conseguido conquistar tudo aquilo que eu escrevo. Pode demorar, pode ser que as coisas não aconteçam na velocidade, na frequência que você deseja, mas por sorte, por trabalho, por acreditar, por fé, eu tenho conseguido excelentes resultados dentro daquilo que eu escrevo. Outro exemplo, Bruce Lee. O Bruce Lee escreveu uma carta em que ele dizia para ele mesmo claramente que, passado um tempo, ele se tornaria o astro de filmes de ação mais conhecido do mundo com uma fortuna milionária. E assim ele conseguiu. Por incrível que pareça, em pouco tempo, de acordo com a meta dele, ele conseguiu atingir os seus objetivos. Inclusive, essa carta, ela existe e você pode ver no museu onde ela está afixada, você vai ver a carta de Bruce Lee. Então, essa ideia da autossugestão é uma ideia extremamente poderosa, que vários empreendedores utilizam e que eu, por experiência própria, eu acredito que para você também pode ser interessante, se assim você quiser, se você acreditar.